Salmo 91, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, repita, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Verso 9: Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque Ele te ama, diz o Senhor. Eu o livrarei, eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Você pode repetir? Pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. O livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, te pedimos que o Senhor, que conhece o nosso coração, o Senhor que sabe a nossa vida, Senhor, te pedimos que o Senhor vá com a sua palavra no profundo da nossa alma e traga edificação sobre nós, Senhor, por misericórdia. Por amor ao teu nome te pedimos que o Senhor Deus fale aos nossos corações e gere em nós a tua vontade cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos, talvez do Antigo Testamento. Ele só perca para o Salmo 23. Mas, independente dele ser conhecido, esse salmo talvez seja não compreendido, seja muito pouco recebido pelas pessoas. Por quê? Porque nele há uma profundidade tamanha, mas dado a sua banalização, de forma que ele muitas vezes está aberto nos lares, está manifesto de forma contrária àquilo que a própria palavra ensina. Como assim contrária? A palavra de Deus, ela deve ser feita, ela deve ser recebida no coração, e no coração ela deve gerar novidade. A palavra de Deus no papel, ela pode deixar assim mesmo, sem problema. No papel, ela fechada ou aberta, ela não trará o benefício que Deus espera. Como assim? Eu devo ler e, ao crer, aí o Senhor Deus encontra espaço, liberdade para agir na minha vida. E eu gostaria que você lesse comigo o começo
e de forma que você recebesse dessa forma, e nós pudéssemos praticar aquilo que você deve fazer na sua casa. É claro, eu não estou dizendo que você deixe a sua Bíblia aberta dessa forma, como um amuleto, como algo que vai gerar uma intensidade ali de poder no local. Não estou dizendo isso, eu estou só citando que é feito dessa forma em muitos lugares. E, é claro, não é também um desrespeito à fé de alguém ou de uma grande parte de pessoas, mas eu quero chamar a sua atenção para você se alimentar da palavra da forma que Deus planejou. E a forma que Deus planejou está manifesta aqui nesse texto. Vamos observar. O versículo 1, conforme lemos, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja o comportamento dessa pessoa. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Veja, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Em outras palavras, o texto está dizendo que o comportamento dessa pessoa que recebeu a palavra, o comportamento dela é de confiar completamente no Senhor. Repita comigo essa fala do início. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E ele descansará porque ele diz do Senhor. Entenda, eu estou lendo de forma que possamos compreender o que o Salmo está declarando. Ele diz do Senhor. Quem que diz? A pessoa que faz do Senhor do Senhor o seu refúgio. A pessoa que faz do Senhor a sua morada. Ele diz do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Isso só é possível mediante o entendimento da palavra de Deus. Repito, fazer do Senhor a morada, o local de descanso, só é possível mediante o entendimento da Escritura Sagrada. Eu quero aqui dizer que a Escritura Sagrada, tão perseguida, mas preservada, protegida por Deus, ela tem um único objetivo: levar as pessoas a entender o plano de Deus para elas. Claro, para as nações, mas para as nações a palavra de Deus é direcionada e direcionada individualmente. E eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 91, pois ele declara que aquela pessoa, como que dizendo, aquele que fizer isso terá essa situação em sua vida. Qual é? Ele descansará. Então, como eu posso fazer do Senhor o meu refúgio, a minha casa? Como eu posso ter o Senhor como aquele que me faz sombra? Eu habitar à sombra do Onipotente. Ou seja, eu estou debaixo dele, ele está sobre mim e ele faz sombra sobre a minha vida. O resultado disso qual é? Essa pessoa descansará. Aliás, meus irmãos, essa é a necessidade da nossa geração: conseguir descansar, conseguir dormir, conseguir viver sem peso sobre o coração e sobre a mente. Talvez nós estamos com o problema do século, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? É estar no futuro, preocupado com as coisas do futuro. A recomendação bíblica para o ansioso é que ele viva cada dia o seu mal, é que ele esteja vivendo o agora.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Não andem no futuro, não andem preocupados se vocês terão o que vestir, o que comer e o que beber. Entenda, o contexto do nosso tempo, muita coisa mudou. Na época que Jesus proferiu isso, não havia nem geladeira, não havia muitas formas de preservar a comida. E também as pessoas não compravam como nós compramos hoje. A maioria das pessoas compra para o mês. Não havia isso. Nós não estamos no mesmo contexto cultural, mas nós estamos no mesmo contexto da estrutura que todos nós aqui temos a mesma estrutura desde Adão. A estrutura do homem não mudou. E nesse contexto atual, nós temos preocupações. Nós não sabemos o que haverá de acontecer no dia de amanhã. E isso pode nos deixar com dificuldade de enfrentar a noite, de enfrentar o dia, de ir trabalhar. E exatamente o que o texto está dizendo, que a recomendação bíblica é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que seria aqui o termo esconderijo? É um local onde a pessoa se esconde, e aquele que estiver à procura dele terá que procurar e encontrará sim, mas na presença de Deus. Aliás, nesse texto nós temos no Antigo Testamento a doutrina do Novo Testamento que vai na mesma linha. Porque no Novo Testamento nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus, e quando nós nos apresentamos para orar pelas pessoas, nós pedimos em nome de Jesus. Quando nós pedimos por nós pedimos em nome de Jesus. E nos apresentamos também para expulsar, por exemplo, se houver alguém possesso de demônios, oprimido por demônios, nós expulsamos em nome de Jesus. E a nossa fé, ela está direcionada sob o seguinte entendimento: quando o mal olhar para você, vai encontrar a sua fé em Jesus. E é como se a pessoa de Jesus estivesse na sua frente. E Ele está protegendo você, porque você não está se apresentando no seu nome, mas no nome dEle. Você está se apresentando no nome dEle. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Quando eu era pequeno, e meu pai me mandava comprar alguma coisa, normalmente na mercearia de um amigo dele que tinha perto da minha casa. Acho que todo mundo aqui já passou por isso quando pequeno, né? Tinha que fazer alguma coisa assim para os pais. E eu só precisava chegar lá e dizer: o meu pai pediu para que eu pegasse aqui com o senhor tal coisa. E o seu Orlando, amigo dele de longa data, simplesmente pegava e me entregava. Mas eu estava ali em nome do meu pai. E eu era tratado da forma que o seu Orlando trataria o meu pai. Muito bem, quando eu, que sou discípulo de Jesus, e estou entregue ao Senhor genuinamente, fiel ao Senhor, entregue totalmente como discípulo do Senhor, e eu me apresento em oração diante do Pai, pedindo em nome de Jesus e dando uma ordem ao mal que ele saia na autoridade do nome de Jesus, eu serei tratado como Jesus deve ser tratado, pois ele tem todo o poder e toda a autoridade. Eu não sou Jesus, mas eu estou em nome dele, submisso a ele, a autoridade dele. E assim, o mal, quando olha para mim, encontrará a pessoa do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos tem uma passagem onde dois homens quiseram expulsar um demônio. E eles expulsaram não pela fé em Jesus, mas eles expulsaram o demônio dizendo: esconjuro-vos em nome de Jesus
que Paulo prega. Os demônios olharam e disseram: nós sabemos quem é Paulo, e também sabemos quem é Jesus, mas vós, quem sois? E os espíritos então avançaram sobre eles, espancaram aqueles homens, arrancaram suas vestes, e eles saíram correndo despidos. Eles não tinham autoridade. A fé não era deles, a fé era de Paulo. Então, meus irmãos, quando o texto do Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde em meio às lutas, os problemas, e ele sabe que é no colo do Pai, que é na presença do Pai que ele deve estar, porque ali é um refúgio. Quando ele entende que ele deve estar à sombra do Onipotente, sombra aqui é como um lugar de descanso, um lugar que eu posso me manter seguro, tranquilo, porque sobre mim está o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus visa orientar você como que você vai fazer isso. Como que eu consigo fazer do Senhor o meu refúgio? E aqui eu quero deixar claro, não é lendo trechos da palavra que se aprende isso. Não é lendo porções da palavra, mas é lendo a Bíblia com interesse de receber de Deus a iluminação. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. E eu recebo. Você precisa buscar ao Senhor lendo a Bíblia e entendendo que você precisa compreender a revelação de Deus. Muito bem, eu não estou falando, irmãos, de uma denominação, eu não estou falando de uma instituição religiosa, eu estou falando do seu contato com Deus. Deus quer andar com você, mas para isso você tem que desejar andar com Ele. Se você não desejar andar com Ele, você não pode receber a dádiva da sua presença, ajudando você. Eu quero deixar claro que Deus, Ele está em todos os lugares. Não tem nada nesse mundo que sai desapercebido aos seus olhos. Não tem nada. Mas, absolutamente, nós precisamos ansiar por Ele, buscá-lo. Por quê? Porque eu sei que somente à sombra dEle eu posso descansar. Esse descanso aqui é porque você na presença dEle não será atingido. É o que o Salmo está buscando dizer. E veja, isso está ligado ao versículo 2. Mais uma vez, por favor, acompanhe. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Meus irmãos, refúgio só é preciso quando a pessoa está em meio caos. Quando a pessoa está no turbilhão, você precisa de um refúgio. Algumas pessoas têm como refúgio uma amizade. Algumas pessoas têm como refúgio a casa da mãe, a casa do pai, literalmente o pai de sangue. Eu vou conversar com meu pai, eu vou me aconselhar com ele. Eu vou me aconselhar com essa pessoa, com aquela, com alguém que você conhece de longa data. Sim, você pode e deve ter amigos para você conversar, ninguém vive sozinho, conforme eu já disse hoje. Mas você nunca será preenchido no seu interior se você não buscar o Criador da sua vida. O Criador da sua vida, que criou você em Adão, Ele sim, Ele pode e quer ajudar você de dentro para fora. Quando eu tive essa experiência a primeira vez, o meu coração, quando eu entreguei minha vida a Deus, eu sentia um peso sair sobre mim, o meu coração ficou leve, eu me sentia leve, e eu não sabia explicar como aquilo tinha acontecido, mas eu sabia que eu tinha entregado minha vida ao Senhor. Isso faz mais de 30 anos. E eu quero, com isso, chamar a sua atenção. Veja o efeito. O salmista está dizendo, explicando nos versículos seguintes, como que é esse descanso.
Como que é esse descanso? Eu quero para que você entenda aí o descanso. Descanso é a capacidade de contemplar as coisas e estar tranquilo. Só na presença de Deus isso pode acontecer. Aí eu quero dizer para você como é que a minha experiência, como é que eu consigo, irmãos, a minha vida como pastor é uma vida intensa. Pouca gente, né, sabe que está mais próximo de mim, mas todos que já estiveram mais próximos, trabalhando ou executando tarefa, sabem que eu sou um pouco elétrico, né? Mas esse combustível, ele não vem do café que eu aprecio, não. Não. Esse combustível vem da presença de Deus. Só Deus pode renovar as nossas forças todos os dias. E quando eu falo renovar, eu estou falando que Deus abre diante de você a convicção de que você está na presença dEle e que você está seguro. Isso não é algo que eu fico repetindo para mim mesmo, mas é a percepção clara do mover de Deus na minha vida, gerado por Ele mesmo. Isso não é porque eu sou pastor, não, mas isso é porque eu creio e porque o Senhor Deus, com sua graça e misericórdia, me alcançou. Não há absolutamente ninguém melhor e maior na terra do que o outro. Todos estão na mesma condição. A diferença de uns para com os outros é que uns já estão desfrutando desse descanso e outros só sabem que ele existe, ainda não sabem na prática de suas vidas. E aí eu quero deixar claro que isso pode estar acontecendo com você, que já está há bom tempo na fé, porque não é só participar da igreja, não é só ter se batizado, não é só ter se entregado, mas é ter aprendido a andar na presença do Senhor. A Bíblia chama isso de santidade. Você deve buscar a santificação e ela está manifesta na pessoa de Jesus Cristo. O modelo para a nossa vida é Jesus. Então, o salmista, ele vai explicar no Salmo como é esse descanso. Observe o versículo 3, aliás, terminando o verso 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará. Veja, Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Aqui o salmista está dizendo, ó o efeito de quem descansa à sombra do Onipotente. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro é literalmente aquele que espreita para armar uma armadilha, para gerar um ambiente de destruição. O Senhor te livrará, né? Um dia uma pessoa chegou para mim preocupada, disse, pastor, o senhor não se preocupa, o senhor não tem preocupação com isso, com aquilo. A pessoa estava me perguntando sobre alguém fazer algum mal, né? Eu disse para a pessoa, não tenho nenhuma preocupação com isso, nenhuma. Irmãos, eu entendi logo cedo que o foco da minha fé, da minha vida, é olhar para Deus, buscar manter os meus olhos no trono de Deus. Nós gastamos tempo nos enchendo com tantas coisas, mas o convite da palavra de Deus é você ser cheio de Deus, cheio das coisas do Senhor. E automaticamente você vai descobrir isso que eu estou dizendo. Existe uma experiência conduzida pelo próprio Deus, e essa experiência é de que na presença dEle você terá tranquilidade. É claro, eu não estou dizendo que o mal não bate à porta da pessoa que busca a Deus, não estou falando isso, tanto é que Jó está ali para nos ensinar isso. Mas eu estou dizendo que Deus será com você na situação que você estiver vivendo. Eu estou dizendo que você nunca ficará desamparado, ainda que pareça que está aos olhos humanos. Eu quero com isso chamar a sua atenção o descansará à sombra do Onipotente. Ele está nos versículos seguintes.
Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Entenda, existe algo que é dito, né, e que certamente é absolutamente inadequado. Como assim? Você já ouviu alguém dizer assim: ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel? Já ouviu isso? Isso está escrito num texto da palavra de Deus, mas a maioria das pessoas que falam, às vezes eu tenho a impressão, talvez seja a impressão errada que eu tenho, que a pessoa já conta que ela vai falhar. Mas se isso estiver debaixo de uma humildade, e que ela está olhando para Cristo e tendo Jesus como exemplo, e ela não está trabalhando para o erro, tudo bem. Mas às vezes eu tenho a impressão de que isso é dito assim: nós não conseguimos nada, nós não fazemos nada, Deus é que vai fazer tudo. E isso, meus irmãos, absolutamente não está escrito na palavra. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, e aí Deus será fiel para cumprir, e você será um praticante das coisas. Você vai viver as coisas do Senhor. Você não vai só saber as coisas do Senhor. Repito, a diferença do que está sendo dito aqui para aqueles que não sabem o que é isso, é que no Salmo, quem ouve essa palavra desfrutará dos benefícios, sentirá o cuidado de Deus. E quem não crê e não se entrega, não se lança na presença de Deus, só saberá com entendimento. E isso não preenche o coração. Não preenche. Então, a palavra de Deus tem a lista de coisas que acontecerá com esta pessoa. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor, conforme já lemos. Verso 5: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Observe: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Ou seja, você estará preservado, mas aquele que buscou a impiedade, o pecado, ele terá a sua recompensa. Você não estará recebendo tal recompensa. Por quê? Porque você fez do Senhor o seu refúgio. Você fez do Senhor o seu descanso, o seu local seguro. E aqui, meus irmãos, o salmista coloca todas as possibilidades de enfermidade, de homens maus procurando, quando ele diz laço do passarinheiro. Quando ele diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, ele está colocando a possibilidade de guerra. E nessa possibilidade, você será visto diferente de todos os demais. E é claro, esses 1000 e 10.000, ele coloca no sentido de pessoas que não estão fazendo do Senhor o seu refúgio. Quero deixar claro, porque senão alguém pode entender assim: olha, você vai até para a guerra, vai morrer um monte de gente, mas você não vai morrer. Não é essa a ótica do texto. O texto separa os que fazem do Senhor o seu refúgio daqueles que fazem o contrário. Somente com os teus olhos olharás, e então você vai ver a recompensa dos ímpios. Verso 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu ouvi essa semana, aliás, há 2 semanas atrás, uma recomendação de leitura de um garoto de, acho que ele tem 12 anos, um empreendedor de 12 anos que eu ouvi essa semana,
falando de um livro que ele estava lendo e me chamou a atenção. Aliás, deve ser um livro que eu devo recomendar para o pessoal do Arte Suave. O título do livro é Você Não Pode Me Ferir. O autor é um atleta americano. E o livro fala, vou falar aqui a sinopse, eu não li ainda, nem comprei. Mas o resumo do livro é uma busca de fazer o atleta ou qualquer empreendedor ou qualquer pessoa que quer vencer um momento difícil, deixar muito claro que ninguém pode ferir você, ninguém pode atingir você e impedir o seu alvo. Entenda, as pessoas lá do mundo sabem disso. Isso é um livro corporativo, de negócios. O autor é um empresário, um estudioso, e uma pessoa bem-sucedida. Primeiro, na parte do esporte, e agora, num nível acima, um escritor muito celebrado no meio empreendedorismo. E me chamou a atenção o título desse livro, Ninguém Pode Me Ferir. E, meus irmãos, você sabia que realmente você vai conversar com as pessoas, e se você for ouvi-las, você vai ver que elas têm tristezas para contar. Alguns estão há anos atrás, numa situação que viveram, a perda de alguém, perdeu o filho, perdeu a filha, perdeu o emprego, perdeu a esperança, perdeu. A pessoa foi ferida, maltratada, e ela não conseguiu se levantar daquilo. E na verdade, meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus foi imparável. Nada pôde parar Jesus, nem os homens pecadores, nem o inferno. Satanás tentou diretamente e não conseguiu. Na cruz, Jesus estava pregando a fé, porque o ladrão que estava à direita creu. E o que foi que Jesus disse? Eu quero lembrar que quando Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele estava com um prego em cada braço e nos pés, com as costas em carne viva, sangrando ao ponto de alcançar a terra o sangue que escorria. Pode acreditar. E ele estava dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, por que, meus irmãos? Porque Jesus tinha um projeto, salvar as nossas vidas, glorificar o Pai, cumprindo a missão que o Pai lhe deu. E você já deve ter visto o contrário. Pessoas que chegam a um nível tal que vão ao fundo do poço, porque se decepcionaram com outras pessoas. Talvez porque foi vendido por algumas moedas, como Jesus foi. Talvez porque foi traído, foi renunciado, praguejado por alguém próximo, como Jesus foi. Mas diferente dessa conduta, Jesus se manteve firme, ao ponto de na cruz declarar, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aquela palavra é uma declaração de que Jesus, açoitado, ferido, maltratado, mas inteiro espiritualmente. Eu quero dizer para você que você pode estar abatido pelas circunstâncias, mas a sua fé precisa estar firme. Como assim a sua fé? Quem é Deus para você? Deus é o meu refúgio, Deus é a minha torre forte, o Senhor é a minha justiça, Deus é o meu ajudador, eu estou à sombra dele. Mas você está todo aí, murcho, você está todo desanimado, sim, mas eu estou inteiro em Deus, e eu sei que isso é só uma chuva. Eu me lembro, quantas vezes eu já disse aqui, né? O dilúvio, meus irmãos, foi 40 dias chovendo intensamente. Diz o texto que abriram-se as comportas do céu. Só para você ter uma ideia do que foi. É o maior temporal que a terra já viu.
e ao mesmo tempo em toda a terra chovia. Imagina isso. E a água transbordou globalmente. Mas o dilúvio acabou. Um dia ele cessou. Qual o entendimento que eu tenho? Irmãos, na presença de Deus, nós recebemos a convicção de que nós estamos seguros, e é isso que renova a nossa força. Na presença de Deus, nós recebemos a convicção de que Ele é aquele que está guardando a nossa vida. Na luta, você não deve perguntar quando a luta vai se encerrar, mas deve perguntar qual o propósito do momento que você está vivendo. Aliás, meus irmãos, eu aprendi, considero cedo, que logo que Deus traz sobre nós uma adversidade, eu devo correr para saber o que Deus quer me ensinar. E se Ele quer me ensinar algo, eu cuido em ouvir logo e correr para consertar, se for o caso, ou buscar o fortalecimento, se assim é. E se você quer ter convicção de como você está se fortalecendo, eu quero dar algumas orientações. O Senhor ministrou ao seu coração que você precisa lidar melhor com o seu casamento. Como você sabe que você está se preparando? Você precisa estar lendo sobre o assunto. Segundo, você precisa jejuar e orar pelo seu casamento, ou qualquer outra área da sua vida. Se o Senhor tem falado com você que Ele quer que você cuide melhor dos seus filhos, você deve ler livros sobre o assunto, juntar todos os textos da Bíblia que falam sobre criação de filhos e conhecer sobre o assunto. Meus irmãos, num livro você pode ter algo extraordinário. Por exemplo, eu tenho os comentários da Bíblia MacArthur. O autor dos comentários, os comentários que estão ali, é o trabalho de 14 anos de estudo bíblico. Quando eu leio o comentário da Bíblia MacArthur, por exemplo, eu estou desfrutando de 14 anos de trabalho de um servo de Deus. E da mesma forma, um livro que muitas vezes são escritos com anos a fio. Muitas vezes um livro demora 3, 4 anos para ser escrito. Quando você tem acesso a ele, e aí eu estou falando de livros que são baseados na Escritura também, principalmente. Pastor, eu pensava que era só sobre a Escritura. Meu irmão, se você tem um negócio, você tem que ler sobre livros de administração, você precisa saber sobre finanças. A Bíblia não tem esse propósito. Então ela vai te dar orientações básicas, mas o profundo de como lidar com o negócio você precisa estudar. Então terá que ler outros livros. Mas você deve buscar o entendimento. Se você ficar simplesmente parado, chorando, sofrendo as dores, você não estará sendo transformado. Meus irmãos, eu acompanho pessoas e está sujeito, eu digo a você, eu vejo um pouquinho do que Deus vê. O que é que Deus vê há anos a fio, em gerações? Ele vê pessoas caminhando, se esforçando muito pouco para conhecê-lo. Talvez essa é a geração que mais tem capacidade de conhecer a Deus, porque o conhecimento está aí agora. Você não precisa gastar dinheiro, está tudo aí na internet. Só basta saber procurar. Se você, agora com a inteligência artificial, então, você pode só fazer uma pergunta: onde eu estudo isso? Qual a melhor fonte para estudar tal assunto? Você vai ter tudo certinho, tudo lá direcionado. Mas nós temos também a geração, essa é a geração também mais superficial. Por quê? Porque busca às vezes um pouquinho só e já muda. E eu quero lembrar a você que o tratamento de Deus em tantos homens e mulheres de Deus demorou muitos anos. Qual é o maior exemplo do Antigo Testamento? Considero eu o maior exemplo de homem transformado por Deus, Moisés. Levou 40 anos a preparação dele para liderar o povo de Israel. 40 anos. Você vai ver que no começo ele era uma pessoa que resolvia na força do braço. Mas 40 anos depois, no deserto de Midian, cuidando de ovelhas,
ele agora era um homem manso. Diz o texto que ele era o homem mais manso da terra. Em outras palavras, é o que nós encontramos na Escritura. Você vai perceber duas pessoas, um antes e um depois. Você vai estudar sobre a vida de Paulo. Paulo, que se converteu até aparecer pregando em Jerusalém, tem um espaço ali. Eu me lembro que eu preguei uma série sobre isso aqui. O espaço é de 10 anos para ele ir para a obra missionária, como foi, cheio do Espírito Santo. Não foi logo em seguida, teve um intervalo. O primeiro intervalo foi 3 anos e meio, e depois, para ir para a obra missionária, dá um total de aproximadamente 10 anos. Por quê? Se você vai estudar a vida de Paulo, você vai descobrir que primeiro Deus tinha que quebrar o vaso e refazê-lo. E foi o que Deus fez com Paulo. E 10 anos depois, quando ele vai à primeira viagem missionária, nós vemos um homem extraordinariamente usado por Deus. Qual a diferença do nosso tempo? Tudo tem que ser rápido, e não é rápido com Deus. Eu repito, com Deus a coisa não é rápido, é no ritmo dele, e Deus dá conforme o coração de cada um. Meus irmãos, como eu disse, eu sou um pouco agitado, mas não sou quando entro na presença de Deus. Eu já entro vazio, não dou conselhos a Deus, não tento brigar com Deus. Eu já perdi essa briga há muito tempo, aí parei. Como assim? Porque é claro que já houve um tempo, não é? Essa semana eu e minha esposa conversávamos bastante, estamos conversando ainda, né? Muito bom estar junto com a família, principalmente com a minha esposa, né? Com meu filho, gosto muito. E nós conversávamos sobre os 25 anos, vamos completar 25 anos agora. Nós estamos vivendo o melhor momento do nosso casamento. Melhor momento. Sinto saudade de estar em casa. Sinto prazer de estar junto. Mas nem sempre foi assim. Claro que não. Um garoto de 23 anos, uma garota de 21 anos, casando. Não tive a estrutura que hoje tenho e que foi recebendo no decorrer do tempo. Um ano depois de casado, vimos para o seminário, sozinhos, sem família, sem ninguém. Eu estou dizendo sem família porque quem conhece a estrutura de um acreano sabe que ele é família, viu, irmãos? Só descobri isso depois que eu saí do Acre. Aliás, ouvi isso de gente do Rio de Janeiro, que conheceu vários acreanos no seminário. Olha, vocês falam do Acre assim com saudade. E eu só descobri isso depois que eu saí. Mas isso eu considero uma coisa muito boa, porque nós não podemos negar nossas raízes. Nós temos que olhar para a nossa história com alegria. E aqui eu quero dizer para você, não é de uma hora para outra que se tem um casamento satisfatório. Não é de uma hora para outra. É preciso buscar a Deus. É preciso muita renúncia e ser transformado. Mas esse é o propósito de Deus para todas as famílias. Como eu disse, nós estávamos lembrando das meninices, né? A brigar por qualquer coisa, e arrumar confusão um com o outro, e ficar às vezes pegando no pé um do outro com coisas bobas. Como eu tive isso, eu creio que todos os casais aqui também tiveram suas agruras, né? Que Deus abençoe que tenha sido só isso, né? Mas, assim como eu falei na vida espiritual, também no casamento, são os processos. Ninguém pode fugir dos processos. E o pensamento que nós temos que ter é que vai passar os anos e as coisas vão ficar melhores do que no início. E não o contrário. E isso se consegue como? Vivendo à sombra do Onipotente, somente na presença dEle, somente fazendo dEle nosso refúgio, somente assim, meus irmãos. O verso 12, para encerrar: eles te sustentarão nas suas mãos,
quando diz no verso 11: pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aqui, verso 13, acompanha, repita comigo na sua tradução: pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque ele te ama, diz o Senhor. Meus irmãos, o verso 13 é cheio de orientação. Por quê? Porque em algumas traduções, quando está escrito aí, pisarás o leãozinho, só que o leãozinho não anda sozinho, ele está acompanhado da leoa, e a leoa é a que caça. Portanto, o salmista está dizendo aqui: você poderá estar lidando com risco, mas você vai sair ileso. Pisarás o leãozinho e a cobra. Quem que vai pisar uma cobra, meu amigo? Pisotearás o grande leão. Hoje pela manhã, na classe de doutrina, eu falava sobre isso, a postura do leão, leão rei. Quem caça é a leoa, ele sempre está no lugar que ele possa ter o controle do local. E ele observa a segurança das leoas. Se elas estiverem em risco, ele sai do local e vai agir, e ele age de forma veemente. Meus irmãos, o salmista está dizendo que se você se tornar a caça, não tenha medo, porque o Senhor Deus te livrará de tudo isso também. Nós temos aí no Antigo Testamento a história de Daniel, que é uma prova disso. Não era um leão só, era uma cova cheia de leões. Então, verso 14: porque ele te ama, diz o Senhor, ele te livrará, eu o livrarei, eu o porei num alto retiro. Alto retiro aqui é como uma torre que não pode ser acessada e que aquela pessoa está guardada ali. Porém, no alto retiro, pois conhece o meu nome. Meus irmãos, conhecer o nome. Aí eu quero deixar uma recomendação aqui para você. Leia a vida de Abraão. Comece a ler sem parar até o final da vida de Abraão. Você vai perceber uma pessoa que estava conhecendo a Deus. E comece a ministrar sobre a sua vida. Assim como Abraão cresceu conhecendo a Deus, eu também vou crescer. Amém, meu querido? Então, o texto diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Aqui há uma condicional. Ele me invocará e eu lhe responderei. Mas está conectado, esse trecho está conectado ao verso 1. A pessoa que vai invocar e Deus vai responder, está na presença de Deus. Em outras palavras, não vai pensando que estando o dia todo pecando, fazendo tudo quanto não presta, aí depois vai lá: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. É claro que Ele por misericórdia abençoa, mas não seja aquele que vai contar com isso. Quando eu falo isso, irmãos, entenda, não me entenda mal. Irmão, se não é a misericórdia de Deus, ninguém aqui estaria aqui. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Se você crê nisso, levante sua mão e diga: é sim, Pai. Se não é a misericórdia de Deus, todos nós já tínhamos morrido. Então, o salmista está chamando você para a compreensão. O grande plano é que você se torne nas mãos dele alguém que ele vai divulgar o nome dele. Deus deseja que você se torne alguém que as pessoas vão falar a respeito. Alguém que extraordinariamente tem vivido. E elas vão ficar querendo saber por quê, como assim? Como que não aconteceu com você tudo isso? Como que você está vivo ainda? E aí você vai dizer que é porque você está à sombra do Onipotente.
porque você fez dele o seu esconderijo. Quando você está sofrendo, você não corre para os homens, mas corre para Deus. Quero deixar claro, todo mundo tem que ter amizade, irmãos. Todo mundo tem que ter alguém para conversar, mas para alcançar o coração e ajudar na alma, só Deus. Portanto, eu não sei como você está, eu não sei como é que está seu coração, mas eu sei que Deus sabe. E você precisa mudar a sua conduta. Você vai começar a buscar Deus. Você vai pegar a sua Bíblia e vai começar a ler. E você vai ler, quando você abrir, você vai dizer: Senhor, revela-te a mim. Senhor, dai-me a tua presença. E então poderemos dizer: eu lhe darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Faça uma oração agora de entrega ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor agora. Meu Pai, eu te peço agora, Senhor, o teu auxílio para esse coração que sangra. Essa pessoa que veio aqui hoje, Senhor, e o seu coração está sangrando. Meu Deus, traga sobre este coração a cura, a fortaleza, o auxílio. Traga a esta mente o entendimento. Meu Deus, eu te peço agora, vem, Senhor, sobre essa pessoa. Senhor, receba as nossas vidas. Entregue sua vida ao Senhor agora. Senhor, eu quero parar de andar com a força do meu braço, eu quero me entregar ao Senhor. Faça isso agora. Senhor, me entrego, Senhor. Eu me entrego. Eu confio, Senhor. Eu confio a minha casa. Eu confio a minha vida. Eu confio a minha família. Eu confio o meu trabalho. Eu confio o meu sustento. Sim, é o Senhor que me sustenta. Eu confio, Senhor. E eu faço do Senhor o meu refúgio. E a tua sombra eu quero habitar. Em nome de Jesus. Senhor, te peço agora o teu Espírito agora conduzindo essa pessoa. Eu te peço fluir da tua presença sobre esse coração. Toda tristeza, toda angústia é passado. E agora um novo tempo se abre agora sobre o meu irmão. Sim, Pai, seja agora toda opressão maligna quebrada, todo peso espiritual na casa, no trabalho, eu desfaço agora em nome de Jesus. E seja o fluir da tua presença, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, amém, meu querido. Eu quero, antes de encerrarmos, de pé como estamos, quero